João Espanha é convidado desta noite do Closing Bell. João Espanha, obrigado por estar aqui. Comecemos precisamente por este tema. Obviamente que o Executivo está a procurar maximizar a coleta fiscal, mas estará a levar esse esforço demasiado longe, em alguns casos? Em alguns casos eu diria que sim. Vamos lá ver. Por um lado, há a questão dos próprios impostos, neste momento, estarem a um nível muito elevado. Por outro lado, há esta questão de um certo estardalhaço à volta do combate à fraude e à evasão fiscal, em que, a Direção-Geral dos Impostos tem, feito algum enfoque nesta matéria. Uma nota de pé de página faz-me lembrar, o Saldanha Sanches dizia que, penso que era em Inglaterra, quando as receitas do IVA estavam a baixar, em vez de fazerem estardalhaço, o que faziam era saíam os inspectores para os bares e as inspetoras para os cabeleireiros, peço desculpa pelo preconceito de género, mas bastava haver, um boato de que iria haver mais inspeção por parte dos serviços tributários para que a receita tributária aumentasse quase imediato. E isso era um fenómeno interessante porque, mesmo num país cumpridor como é a Inglaterra, de facto, convém abanar de vez em quando as águas e mostrar que a administração tributária está viva e atuante. Agora, neste caso em concreto, eu diria que estamos a assistir a um bocadinho a mais do mesmo, isto é, sempre que se fala em combater a fraude e a evasão fiscal, aquilo que a autoridade tributária, a antiga DGCI, faz é ir ter com aqueles que estão dentro do sistema e que já pagam os seus impostos e, no fundo, tentar ver se ainda consegue rapar mais qualquer coisa. E há sempre qualquer coisa para rapar, isso não há... errar é humano e as contabilidades lançam mal, há qualquer coisa que não está bem e há sempre hipótese de levantar um auto, de cobrar mais uma contornação, encontrar um pouco mais de coleta para ir buscar. Acho... Quer dizer, é um pouco estranho pensar que são os estabelecimentos de luxo que praticam evasão fiscal. Quer dizer, as grandes empresas fazem planeamento fiscal, não fazem evasão fiscal. É outra coisa. A evasão fiscal, aquilo que, do meu ponto de vista, bem entendido que não tenho experiência governativa, graças a Deus, o que falta, de facto, é ir atrás de quem está fora do sistema e não continuar em cima de quem está dentro do sistema e que já tem enormes custos, não apenas com os impostos, mas com o que significa cumprir com as obrigações que levam à coleta do imposto. E aqui estamos a falar de um setor que também é visto como uma das possíveis saídas para esta crise e para o relançamento da economia portuguesa, o setor do turismo. Lá está, essa é a questão que, do meu ponto de vista, me parece paradoxal. Quer dizer, é necessário, do meu ponto de vista, olhar para o setor do turismo, quer se queira, quer não, como um setor exportador. Ou seja, quando se vendem dormidas, quando se vendem refeições a turistas estrangeiros, estamos a vender serviços ao exterior. É dinheiro que vem lá de fora e que fica cá dentro. Curiosamente, o Governo aumentou o IVA de 13% para 23% na restauração e atira-se aos restaurantes e aos hotéis como sendo fautores de malfeitorias fiscais, em lugar de os tratar como devia tratar as empresas exportadoras, que neste momento são o que são. É difícil atrair, neste momento, gente a Portugal, quando em Espanha o IVA está bastante mais barato no que diz respeito à restauração. Podíamos aproveitar a turbulência que existe neste momento no norte da África e tentar captar mais turismo para Portugal. Ao contrário, o Governo lançou anátema sobre o setor, tentando dizer que, ou tentando, não estou a dizer que seja de propósito, mas estas sucessivas vagas de inspeção, tornam as coisas de facto um bocadinho estranhas. É um setor que devia ser acarinhado, do meu ponto de vista, e que acaba por ser malquisto, de certa forma. Mas o Governo está a tentar passar, de facto, essa imagem de tolerância zero, até quando se fala nos funcionários do fisco que serão premiados com mais dias de férias se apresentarem os melhores resultados, digamos. Entendamos, há, pelo menos da minha experiência e com tudo o que politicamente incorreto isto tem, infelizmente, no que diz respeito à relação entre o fisco e os contribuintes, temos antes do Dr. Paulo Macedo e um depois do Dr. Paulo Macedo. Antes do Dr. Paulo Macedo, a relação com os contribuintes era relativamente
Não direi que fosse laxista, nada disso, mas havia uma certa pedagogia, havia uma certa tentativa de integrar na economia formal aquilo que estava na economia paralela. Com o Dr. Balmaceda assistimos a um forte incremento da pressão na cobrança e a gestão por objetivos no que diz respeito aos impostos dificilmente dará bons resultados, porque se eu sou premiado quando inspeciono e encontro matéria coletável adicional, ou imposto a pagar adicional, ou se recebo mais dias de férias, etc., é natural que seja tentado a não perdoar nem uma migalha, ou, inclusivamente, se for preciso ser um bocadinho inventivo ou criativo, e o que dá trabalho aos advogados, e essa parte não acho mal, mas acho mal na medida em que, vamos lá ver, uma inspeção numa empresa de alguma dimensão significa necessariamente presença dos inspectores durante um determinado período de tempo nas instalações da empresa. Só isso causa perturbação. Além disso, há meios da própria empresa que têm que ser colocados ao serviço do fisco. É a fotocópia, é o tempo de trabalho da pessoa que vai buscar o dossiê, é o toque que tem que abrir, enfim, faz a transferência do SAFT, etc, etc. Portanto, tudo isto custa dinheiro à empresa, quer se queira, quer não. Portanto, só o facto de ser inspecionada já está a pagar por isso. E se depois, no fim, colabora, faz tudo aquilo que lhe é pedido, explica ao fisco tudo o que se passa, etc., num clima de, enfim, bonomia, colaboração, etc., e na volta do correio recebe uma liquidação adicional vultuosa, de facto o gestor deve se sentir no mínimo um bocadinho revoltado. E como digo, e para sumarizar isto, acho que esta ofensiva vai ser uma mão cheia de nada e outra de coisa nenhuma, provavelmente terá o efeito interessante de fazer com que as pessoas tenham algum receio, mas não me parece que, como digo, sejam os grandes empreendimentos de luxo que sejam os fatores da evasão fiscal, não é aí que está a economia paralela, e no fim do dia vamos ficar mais ou menos como estávamos, enquanto não atacarmos o que é a economia paralela. Também é verdade, todavia, que à medida que o Estado aumenta os impostos e aumenta os custos de contexto, a fuga para a economia paralela aumenta. Portanto, estamos aqui um bocadinho num ciclo, ou num círculo que eu diria que é algo vicioso. Mas esta ofensiva, como lhe chama, é também um sinal de que há aqui algum desespero, digamos, do Executivo para encontrar receitas, não tendo mais alternativas? Não sei se será esse o caso. Não estou a ver que com os movimentos de inspeção ou com as ações inspectivas se possa conseguir ir encontrar receitas ao nível daquilo que seria necessário para cobrir, enfim, o déficit em relação àquilo que estava previsto no Orçamento de Estado. Acho que é essencialmente um golpe publicitário no bom sentido, isto é, a ideia de que a administração é eficiente e que está em campo e que está a atuar, isso não é mau. Por si só não é mau. Acho, como digo, não compreendo como é que se ataca o setor da restauração em pleno verão. Acho uma coisa perfeitamente anacrónica, estranha, paradoxal. Enfim, tenho o lamento que seja por via do... Enfim, não é por aqui que se vai conseguir encontrar a resposta para o déficit. Isso teria que ser de outra forma, de uma forma muito mais organizada, criando estruturas tributárias diferentes a quase todos os níveis e tendo mais atenção ao que diz respeito aos impostos indiretos que neste momento estão a causar um gravíssimo dano, designadamente neste setor em particular, no setor da restauração e no setor da hotelaria, no turismo em geral. E esses números que estão agora a ser refletidos precisamente nestes dados do INE e que surgiram também nos últimos números da execução orçamental farão com que o Governo tenha de facto a ideia de que já não é possível aumentar a carga fiscal? Depende de que carga fiscal é que estamos a falar. Possibilidade há sempre. Agora, o que é facto é que os números demonstram o aumento das taxas do IVA enfim, a sobrecarga no que diz respeito aos impostos indiretos, sobretudo, e também nos impostos diretos, na medida em que retiram rendimento disponível às famílias. O resultado que teve foi um muito rápido arrefecimento da economia e, com isso, diminuição de coleta, seja a nível sobretudo ao nível do IVA, e isso é que é preocupante. Normalmente o IVA, quando aumenta, tem um impacto imediato também na receita. Neste caso, o que estamos a assistir é que, paulatinamente, a receita do IVA está a cair. E se os resultados já foram maus no primeiro trimestre, no segundo provavelmente vão ser bastante piores.
Admito que agora em agosto as coisas se equilibrem um pouco na medida em que a restauração estará melhor e, portanto, poderá faturar um pouco mais, mas tenho muitas dúvidas sobre a capacidade do setor em resistir a este aumento, porque no caso da restauração em particular, este aumento traduz num enorme incremento de imposto a entregar ao Estado. E não vejo as empresas com com a saúde financeira para fazerem face a esse desembolso, e acho que 50% de insolvências é capaz de ser um número, brando. E terminamos com essa reflexão. João Espanha, obrigado pela presença neste Closing Bell. Até para a semana.